Olá, casadinhos, tudo bem? Cá estou eu mais uma vez para falar 5 dicas. Dessa vez, 5 dicas para você, casadinha ou casadinho, que acabou de casar, não tem ainda muita experiência, veio direto da casa da mamãe, ou então algo bem semelhante, ou então morava sozinho e não fazia comida, só comia fora, então fazia miojo. Enfim, eu entendo. E aí casou e agora resolveu cozinhar e não sabe o que fazer. Eu vim aqui trazer 5 dicas, que são 5 dicas que eu mesma utilizo na minha vivência. Eu tenho até hoje uma rotina, né, de todo sábado tentar fazer uma comida diferente, até para eu ir me acostumando, entendendo como é que faz, treinando também, errando, acertando, e é legal. E aí, nesse contexto, né, de aprendizado, você percebe algumas bobagens, algumas questões que você que está começando neste mundo de fazer comida, muitas vezes erra quando você está assistindo uma receita, principalmente do YouTube, que é o meio que eu utilizo para fazer as minhas receitas. Eu também já utilizei aqueles sites, né? Mas no fim das contas, o que dá mais certo é de fato o YouTube, porque você consegue ver a pessoa fazendo e aí você consegue ver detalhes que no início você não consegue ver, mas depois desse vídeo você vai ver, e aí vai te ajudar também a não errar, a não gastar 2 horas fazendo uma comida e no fim das contas não dá certo. Vamos lá para a primeira dica? A primeira dica, ela é muito simples. Quando você estiver vendo uma receita, vou fazer uma parmegiana de frango, vou fazer uma lasanha, vou fazer qualquer comida, seja no fogão, seja na airfryer, seja no forno, preste muito atenção nas panelas e utensílios que a pessoa do vídeo está usando. Por quê? Principalmente panela. É comum que você tenha, principalmente no início ali do casamento, se você não era muito de fazer comida, que você tenha sei lá, um conjunto de panelas. Ou um conjunto de travessas, ou nem isso, né? 1, 2 travessas, que foi presente de casamento, já que você nem gosta de cozinhar, então nunca nem tocou nessa travessa. Aí lá, vou cozinhar agora e preciso de uma travessa. Você só vai ter ela. E muitas vezes a receita exige que a sua travessa, que a sua panela seja grande, pequena, média. E se não for de um tamanho parecido, similar com o da receita, isso pode ser um grande problema. Por quê? Porque a quantidade de produtos, de ingredientes que forem indicados na receita vai ser para o tamanho daquela panela ou travessa. Muitas vezes é muito comum você, tá ali fazendo uma receita que depois vai colocar um molho em cima e você tá fazendo uma panela que não vai caber o molho e você vai ter que mexer e não vai conseguir, vai ter que mudar de panela e vai ser uma loucura, às vezes você nem tem essa panela que cabe tudo. Então, antes de começar a preparar, de pensar em fazer alguma receita do YouTube, assiste a receita inteira e vê também o que essa pessoa vai utilizar para ver se você consegue encaixar. E se você não tiver uma panela, um utensílio como aquele, vê se você tem como adaptar, como reduzir a receita, como aumentar a receita, caso você só tenha panelas grandes, travessas grandes. Então tem como ajustar, mas muito importante, antes de você começar a fazer, começar a colocar a mão na massa, é interessante que você veja o vídeo inteiro para você saber se funciona. Segunda dica: cuidado quando você for utilizar um ingrediente no lugar do outro. Isso é importante porque às vezes o ingrediente ele também tem a sua posição no próprio preparo. Às vezes a forma como ele é feito é importante para o próprio preparo. Um exemplo que já aconteceu comigo. Eu fui fazer uma receita e aí na receita foi pedido queijo ralado por cima para dar aquele negócio bonito. Só que eu não tinha queijo ralado, não consegui achar queijo ralado no mercado e aí usei fatias de queijo. Só que eu preguiçosa, resolvi não. Eu já fiz parmegiana assim, sem cortar as fatias. Cortar as fatias de queijo em, tipo, pedaços menorzinhos, né? Pra parecer aquela questão ralada, que estava ralado.
E aí, não, se na parmegiana deu certo, eu vou fazer aqui sem cortar essas fatias menorzinhas, né? Parecendo que estaria ralado. Vou deixar assim. A receita ficou muito ruim, porque o queijo, ele cobriu a entrada do calor. E aí embaixo não ficou legal, ficou um líquido estranho. Não dá certo. Ou seja, não mude ingredientes se você está iniciando e não quer que nada saia de errado. Ou se você for mudar o ingrediente ou forma de entrada do ingrediente, procure que esse ingrediente seja o mais similar possível ao da receita. No meu caso, eu deveria ter pegado as fatias de queijo e ter cortado para ficar mais parecido com o queijo ralado. Shirley, essa dica é para todo mundo? Não, é realmente para quem está iniciando no mundo da cozinha. Porque é muito comum você achar que dá certo trocar molho de tomate por ketchup, sendo que não, nem sempre. E muitas vezes não dá certo, na verdade. Mas eu já pensei nisso e deu muito errado. Então, todo cuidado é pouco, já que você tá, né, no início. Terceira dica: atenção ao tempo de preparo e ao tempo também da receita como um todo. Como assim? Como você vê um vídeo do YouTube de 15 minutos, 10 minutos fazendo uma receita. Lógico que essa pessoa ela cortou o vídeo e ela não demorou 10 minutos para fazer aquela receita, logicamente, porque precisa do tempo do forno e muitas vezes precisa do tempo do descanso, que às vezes você coloca tempero na cozinha, na comida, no frango, na carne e deixa 30 minutos. Então, quando você estiver assistindo o vídeo a primeira vez, aquela ideia, né, aquela dica, assista o primeiro vídeo inteiro. Veja também em quais momentos você vai precisar deixar algum ingrediente no forno, deixar algum ingrediente descansando no tempero, ou então às vezes precisa deixar um dia inteiro aquele ingrediente com alguma coisa, com alguma mistura. Verifique essa questão temporal. Por quê? É comum que quando você está iniciando na cozinha, eu vou fazer uma receita aqui. Aí você, a receita foi tão rápida, né? Eu acho que eu vou começar a fazer a comida 11 horas. Vai dar tempo, no máximo a gente almoça 1 hora. Só que no meio da receita tinha várias pausas, várias coisas que você precisava deixar o ingrediente agindo, o forno era muito mais tempo do que o comum. Então é comum que esse tempo, né, que você precisa utilizar para fazer a receita seja um tempo grande. Então, preste muita atenção também nesse detalhe para você evitar ter que comer a comida 3 horas da tarde, o que já aconteceu também aqui em casa. Porque eu pensava que a receita era rápida, mas não tinha me atentado para essas pausas, essas questões aí no meio da receita, e aí a gente foi almoçar super tarde, e ainda era um dia em que à noite a gente ia pro rodízio. A gente foi pro rodízio tendo almoçado 3, 3h30, e aí não consegui comer nada no rodízio e gastamos dinheiro. Então, para evitar esse tipo de coisa, né? Importante ter esse cuidado, tá bom? E o quarto e o quinto eu esqueci, então eu vou parar aqui para tentar lembrar quais eram as outras duas dicas. Voltei. Desculpa, gente, ter esquecido, é porque eu pensava que eu ia lembrar de tudo, eu tinha acabado de ver, mas enfim. Quarta dica: comece por receitas simples. Como assim? Uma coisa que eu fiz que deu muito certo pra mim foi começar com aquelas receitas que eu via, que eu sabia que eu já tinha feito algumas coisas semelhantes, que eu já tinha um certo conhecimento sobre aquilo, e eu sabia que unindo todo esse meu conhecimento eu ia conseguir fazer aquela receita e ia dar certo. Isso tem dois principais motivos. O primeiro, para você ir testando primeiro com coisas que normalmente você vai acertar, isso te dá uma motivação maior para continuar cozinhando. Se você começar com receitas muito difíceis e aí você fazer 2 receitas, uma seguida da outra, que não dão certo, que não deram certo, gente, isso dá um desgosto, dá um desânimo. Não vou querer mais fazer nada, porque eu demorei não sei quanto tempo para fazer essas 2 receitas e não deu certo, eu não sirvo para isso, sendo que você começou com aquelas receitas mais difíceis. Então, opte pelas receitas fáceis, porque isso vai te dar uma experiência mais legal com a cozinha. E segundo, porque é a partir da prática dessas receitas simples que você vai começar a se aventurar para fazer as receitas difíceis. Então você só vai conseguir, lógico, né? Isso é no geral, gente. Pode ser que tenha pessoas que são
sei lá, excepcionais e consigam começar pelas mais difíceis. Não sei, não é o meu caso. Sim, continuando então. Quando você treina com as mais fáceis, isso vai te dar um ânimo também para de vez em quando tentar uma receita difícil. Uma coisa que eu fiz, por exemplo, foi: se eu quero fazer uma receita diferente, eu vou começar pela receita simples dessa coisa. Então você pesquisa até no YouTube, né? Receita simples de lasanha, receita simples de bolo de prestígio, né? E aí você começa com essas receitas simples, faz, aí dá certo, aí você fica feliz, aí depois você pensa: legal, da próxima vez que eu for fazer uma lasanha, eu vou tentar fazer uma lasanha completa, realmente das mais difíceis mesmo. Ou então bolo de prestígio, eu vou tentar fazer o bolo de prestígio completo, sem ser essa simples. E aí você vai com muito mais vontade, e se você não conseguir, mas você já conseguiu do outro jeito e ficou ótimo, então não te dá um desânimo tão grande. E eu fiz isso pra lasanha, eu já fiz lasanha simples, aí a minha próxima vez que eu vou fazer lasanha, né, que eu for fazer lasanha, eu vou tentar fazer uma lasanha um pouco mais difícil. E bolo de prestígio, eu vou fazer em breve um bolo de prestígio simples, e aí se der certo, talvez no futuro eu tente um mais difícil. E aí você aplica isso também para outros casos. Quinta dica e última, sobre ingredientes. É comum que quando você está no início, você se perca um pouquinho nos ingredientes e nos processos da sua receita. Principalmente se a receita envolve muitos processos. A minha dica é realmente para quem gosta de organização e quem gosta de não precisar ficar vendo o vídeo da receita direto a cada minuto, a cada segundo, para saber o que vem depois. Você, antes de começar a receita, separa os ingredientes. De preferência, já na quantidade certa que a receita exige. Então, se são 100 gramas de molho de tomate, pega um potinho e coloca 100 gramas de molho de tomate. Nessa hora, até uma balança de precisão é útil, né? Para quem está iniciando ali e ainda não tem uma visão muito boa de quantidades, né? Então, uma balança de precisão pode ser útil para você saber o que é uma colher de chá, o que é uma colher de sopa. 100 gramas é quanto, meu Deus? Quanto eu coloco? Sal a gosto, Jesus, e agora? Então, separa ali, né? Já faz uma separação. E depois que você separar todos os ingredientes, se possível, separe também a ordem de cada um e dentro dos processos. Então, se no primeiro processo vão 4 ingredientes e eles têm alguma ordem entre si, primeiro vai a cebola e depois o alho, porque o alho ele queima mais rápido, né? Ele dora mais rápido. Então deixa a cebola, deixa o alho, aí deixa outra coisa e deixa lá separadinho em ordem, como se fosse uma escala de produção. E aí, próximo processo vai mais 5 ingredientes. Aí coloca os ingredientes em ordem e juntos. Por que isso facilita? Na hora de você fazer a receita, você vai conseguir fazer a receita muito mais rápido, porque tu já vai ter todos os ingredientes ali em ordem para você utilizar. Então isso ajuda bastante e te dá também uma confiança maior, porque você não vai precisar ficar olhando o celular toda hora para ver o que vem agora, o que vem agora, o que vem agora. O que eu faço? Às vezes você consegue fazer menos uso, né, do vídeo, você ainda vai precisar utilizar para você lembrar, às vezes, como é que faz esse processo aqui, o que eu uso, qual é a panela, mas você vai usar bem menos do que se você tivesse não separado os ingredientes e não separado em ordem também de que momento entra cada um. É isso, pessoal. Essas foram as minhas 5 dicas. O vídeo até ficou mais longo do que o normal aqui, mas espero que eu tenha ajudado. De fato, pra mim, é uma das coisas que eu ainda tô aprendendo bastante. Essa questão de cozinha e tudo. Eu nunca fui a pessoa que cozinhava e tudo mais. E eu quero agora ser essa pessoa que consegue cozinhar e tá sendo legal conseguir cozinhar coisas legais e ficar muito bom e ser elogiada por isso. E conseguir amar as pessoas também através da boca, através desse paladar. Então, pessoal, é muito legal e espero que vocês gostem. E essa dica não é só para as mulheres, mas também para os homens, né? Que queiram fazer aí comida para sua família, também é muito útil. E é isso, pessoal. Até a próxima. Não deixem de curtir, comentar e também compartilhar se você gostou do vídeo. Tchau, tchau!